Fala, torcedor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aí, mais uma vez, trazendo todas as notícias do nosso time aqui, né? Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece e fiz um corte pra gente estar reagindo junto aqui, uma reportagem bem completa, uma análise muito boa aí sobre aí os acontecimentos da rodada, essa próxima rodada aí também que promete pegar fogo, muito time brigando ali na disputa debaixo da tabela, em cima também a briga ali pelo título do Brasileirão tá bem acirrada, assim como a parte de baixo também, a tabela, o pessoal fugindo ali do rebaixamento. Vou deixar vocês com o vídeo aí, né? Vou pedir só que vocês dê o like para fortalecer o canal aí, tá? Se inscreva também para ficar por dentro de tudo e vamos pro vídeo. O que eu já vi sobre a arbitragem, porque embora ele fale com muita mágoa dos pontos perdidos do Grêmio, né? Ele amplia o debate, foca na profissionalização da arbitragem. Claro que eu não vou concordar com tudo, acho que tem alguns detalhes ali, né, e que todos nós podemos discordar. Mas que é possível relevar? Sim, claro, né? Pelo calor da emoção. Não, mas mesmo no raciocínio mais frio que ele faz sobre a Premier League, não concordo. Acho que lá se apita outro jogo, joga-se outro futebol. Regra própria. E o futebol tem que ser uma coisa só, não pode ser... Se é para copiar os melhores, a FIFA tem que só, eu acho que é mais pesado. Quando ele fala em roubado, quando fala em roubo, os árbitros são tendenciosos. Você, assim, talvez seja demais exigir que num discurso de 2, 3 minutos, após 90 minutos correndo no campo, e um impacto é um emocional... que no futebol também, se popularizou. Mas o termo os quais são tendenciosos é complicado. Assim. Mas eu acho que ele falou assim, eu acho mais que seria influenciáveis do que tendenciosos. Seria duro com ele uma ação contra ele diante de... tem substância a declaração uma dele. razão. Agora, o PC foi citado, então eu acho que a gente tem que começar... É que às vezes também o pessoal quer culpar o PC, quer culpar nós pela nossa opinião, né, PC? Culpar o mensageiro. Então, eu já passei por inúmeras situações que, principalmente numa época que era sem VAR, que eu tomava uma decisão e não tinha como mudar, né? Eu ia para casa depois com aquela cabeça inchada. E também, se hoje não tem treinamento, você imagina na minha época que nem material didático tinha, então era muito na raça mesmo. Campo duro. Era ali na questão do talento, na questão da conversa, e a gente ia embora para casa com a cabeça inchada, sem a possibilidade de corrigir um grande erro no jogo. E o que mais incomoda atualmente é que mesmo com a ferramenta VAR, são os erros, porque assim, quando é uma interpretação, ok, mas quando o erro é gritante, como foi no jogo de hoje, aí chama bastante atenção. Estou com vocês, eu acho que a entrevista dele foi forte, né? Eu acho que ele peca, assim como o Mansur comentou aí na questão que o árbitro é tendencioso ou que foi roubado, mas é no calor ali, na emoção ali da entrevista, mas acho que ele pecou nisso, mas falou de muita coisa importante. Falou da falta de treinamento, da falta de profissionalização. A CBF está até com um projeto agora de arbitragem sem fronteiras, que está visitando os estados e já fez um trabalho na região Nordeste e na região Norte, mas é um trabalho mais amplo em busca de novos árbitros, para que aumente a qualidade, mas um foco específico na Série A, aquilo que a gente cobra tanto aqui, que é o treinamento constante, que é a profissionalização, treinamento no campo de jogo, isso não tem. Então o árbitro ele apita, vai embora para casa, depois viaja, faz o jogo de novo, é muita reunião, é muita devolutiva online, é muito trabalho teórico sem a parte prática no campo de jogo, é por isso que a arbitragem não melhora. A CBF está prometendo para o ano que vem, né? Inclusive com o anúncio do novo calendário já foi anunciado, ratificando a utilização do VAR, do impedimento semiautomático para o próximo ano, mas a tecnologia é sempre bem-vinda, mas a gente precisa investir ainda mais na capacitação dos árbitros com treinamentos constantes. Tem uma promessa de profissionalização para o final de 2026 e a gente espera que isso realmente saia do papel, porque desde quando eu fiz o curso, em 1994, existe uma promessa de profissionalização da arbitragem que muitas vezes só vem à tona em momentos de crise como é o de agora e aí divulgam profissionalização para baixar a poeira. Profissionalização para assinar a carteira do árbitro. Não é isso. A profissionalização vai muito além. O Marlon, apesar de fazer acusações diretas ao árbitro, ele marcou, expulsou o Kahneman porque estava bravo com ele do outro jogo. Quanto o Mirassol também de fato, ele deu cartão, eu fui checar, ele deu amarelo pro Kahneman no último jogo do Grêmio que ele apitou. Embora ele faça acusações diretas, ele não diz assim, eu não quero mais que esse árbitro apite jogo do Grêmio. Ele pede, CBF, profissionalize os árbitros. Né? É raro a gente ver, mesmo num momento de tanta comoção, ele está ali. E ele está dizendo, amanhã o Bragantino vai ser prejudicado. Isso. Porque o Bragantino, inclusive, foi no jogo passado. Ele conseguiu pensar no todo. O que ele está pedindo é que os árbitros sejam profissionalizados, que a gente copie iniciativas da Premier League. E, na verdade, o Bragantino foi prejudicado
no jogo passado contra o Santos, que teve um pênalti em cima do Pedro Henrique, um pé alto do Luan Pérez, que atingiu ali o peito, quase que o rosto do Pedro Henrique. Não foi marcado o pênalti, foi um erro grave do árbitro e do VAR. E hoje o Bragantino acaba sendo beneficiado. O que me preocupa, até falei com o PC, já falei outras vezes aqui, até conversei com o pessoal também da CBF um tempo. O que me preocupa é que o árbitro, me preocupa saber que só tem 15 árbitros. O tanto de jogo, viagens, se a gente fala que o atleta que tem estrutura, que tem tudo, ele não consegue jogar todos os jogos. E hoje você tem que pensar em equipe de arbitragem. Por que esses árbitros não recebem um atendimento médico, nutricional, logo após o jogo, Barreto, para saber você está apto ou não para atuar de novo? E decisões erradas também são tomadas por qualquer profissional. Se eu estou estressado, se eu estou cansado, se eu estou despreparado. O funcionário da CBF... A profissionalização ela tem que vir nesse... Né? Ou da Liga. E aí tem toda essa questão com as federações, desculpa, PC. Por favor. Pega as federações e cada estado, é uma base. Eu vou apitar naquele estado, passa pela federação, que fornece junto com a CBF uma estrutura de um departamento médico, psicológico, tudo. Fala, opa, eu vou fazer uma massagem. Quantas massagens você recebeu na sua vida? Tá entendendo? E pensa que é brincadeira, não é. Nós falamos do atleta que tem tudo e ainda falta, imagina, para usar, porque só corre. Todo jogo é 13, 14 quilômetros numa pressão danada. E sem contar que, com o anúncio do novo calendário, tem um aumento de números de clubes na Série C, na Série D, na Copa do Brasil. Vai precisar também de um aumento no número de árbitros do quadro nacional. Mas lá na elite mesmo, na Série A, no nível que está o nosso campeonato, precisa de árbitros profissionais. Só para encerrar, a melhoria da estrutura convence outras pessoas a quererem ser árbitro. Se não é tão difícil desse jeito, falar, eu não quero ser. E aí a gente fica mais limitado em escolher melhores, né? Perfeito. Agora vamos avaliar os lances do jogo, né? Agora vai pro jogo. Claro, temos aí uma reclamação pesada do Marlon. E pertinente. Então, vamos tentar entender lance a lance. Mas a primeira reclamação é do Bragantino. É isso. O lance aos 25 minutos do primeiro tempo. A gente vai rodar a imagem aqui, num chute, numa finalização do John. A bola bate claramente, efetivamente, no braço do Noriega, mas eu chamo a atenção para a posição do braço dele, que é uma posição natural, ao lado do corpo, e ele tem um movimento, inclusive, de tentar tirar o braço, não é de ampliar o espaço. Repare como o braço dele está abaixado, uma posição natural, sem nenhuma ampliação, no movimento de quem vai tirar o braço. Isso é claro, bola na mão, não houve a penalidade e foi uma boa decisão da arbitragem. Bola na mão. Hoje em dia, essa tentativa de recolher o braço deve pesar a favor do jogador, né, pessoal? Deve pesar a favor e principalmente na hora do ponto do contato você vê a posição do braço do jogador, que não precisa estar colado aqui no corpo, mas precisa estar numa posição natural, sem ampliação de espaço. Então é uma posição absolutamente natural do Noriega, bola na mão, não houve o pênalti. As posições de zagueiros e atacantes mudaram com a nova regra, né? Zagueiro agora é assim e atacante é assim. Já que é logo, né? Usou a bola na área, já... E ficou tão assim que esse movimento de braço. Os defensores estão fora da área, eles estão aqui assim. Já criou essa preocupação. Bom, aí tem a expulsão do Kahneman. Não vamos poder saber se é porque o juiz estava bravo com ele, mas vamos tentar. É isso. O que chama atenção nesse lance da expulsão, primeiro é a disputa ali na área de agarra, segura daqui, segura dali. E na própria sonora do Pedro Henrique, ele fala que estava segurando o braço do Kahneman, né? Que tenta ali desvencilhar, acaba atingindo sim, o rosto do Pedro Henrique. Mas assim, para mim não foi uma conduta violenta, não foi uma ação de conduta violenta. Inclusive a imagem nem é muito clara, né? Não. Mesmo a imagem, assim, que era bem distante, o VAR usou essa também, né, a de trás do gol ali, mas é o movimento de quem está ali se desvencilhando do Pedro Henrique, que na própria sonora disse que estava segurando o braço do Kahneman, e para mim era uma conduta para cartão amarelo, não foi uma conduta violenta do Kahneman. Para mim, a expulsão foi errada, foi equivocada. Nós temos o trecho da entrevista em que o Pedro Henrique fala dessa expulsão. Vamos rodar? Embora tenha respeitado a decisão da arbitragem, deixou bem claro que estava errada, né? Nós temos agora o lance que envolve o Marlon, né? É isso, esse é o lance capital, né? A gente vai rodar aqui na finalização do Praxedes, a bola que vem lá da esquerda, tem ali a dividida na área, tem um chute do Praxedes. Chamar a atenção que essa bola ainda desvia no joelho direito do Marlon, olha só, pode seguir mais um pouquinho, ela desvia
no joelho direito do Marlon, tem até ali uma mudança ali de trajetória e depois ele também traz o braço para junto do corpo, né, PC? Tá recolhendo. Ele inicia a jogada com o braço alto, mas quando ela bate... Só puder voltar um pouquinho na hora do chute, na hora do chute, por favor, só um pouquinho antes. Acho que no replay vai ser legal pra gente analisar. Bem na hora do chute, acho que no replay é bom. Paramos. Aí, ó, a gente pode parar aí, por favor, pode parar aí. A gente sempre fala que quando o jogador ele tá numa ação de bloqueio e já com o braço já aberto, ampliado, numa ação prévia, se a bola bater no corpo dele e depois vai num braço que está muito aberto, tá assim, nessa posição ampliando o espaço. Nessa posição é pênalti. Aí mesmo tocando no braço, mesmo tocando na perna primeiro, aí você marca o pênalti. Mas olha o movimento do Marlon, pelo contrário. Recolhendo. É recolhendo o braço está na frente do corpo, a bola bate no joelho, tem uma mudança de trajetória, e se não batesse ali naquele braço dele, bateria no peito dele, ali, ó, no corpo dele, olha só, como é o movimento de quem está recolhendo, meio que bate na mão e no peito dele, isso não e é vai ação para a lateral. de ampliação de corpo, gente. Isso não é nenhuma maneira ampliação de espaço, muito pelo contrário, está tomando todo o cuidado, braço recolhido, já muito perto próximo do corpo. O jogo ficou parado, foi aos 53 minutos, porque o Grêmio, com um jogador a menos, fez muita cera, o Gabriel Grando, o goleiro, abusou da cera, e aquilo que a gente falou tanto da expulsão do Léo Jardim do Vasco, os outros goleiros continuam abusando, e a arbitragem não tem tomado nenhuma posição, então esse pênalti foi aos 53 minutos, porque foi um jogo com muita cera por parte do Grêmio, mas uma decisão absolutamente equivocada do VAR. É uma bola que bate no joelho. Decisão de campo tinha sido escanteio. Decisão de campo tinha sido escanteio, e é uma bola que deu uma revisão bem demorada, e é uma bola que bate no joelho e depois naquele braço que está absolutamente recolhido na frente do corpo, sem nenhuma ampliação. Isso não é pênalti, não tem nenhuma diretriz, não tem absolutamente nada que justifica essa marcação, um erro muito, muito grave. Se o árbitro marcasse jogada, no campo, né, porque na hora de a jogada vem da esquerda, ele está lá para poder acompanhar a jogada, aberto, lá na diagonal, bem aberta, e acaba não voltando em tempo aqui. Mas hoje em dia, com o VAR, você tem até um conforto ali na hora de tentar buscar esse posicionamento. Eu não gosto de usar esse argumento, porque a gente acaba legitimando uma coisa horrorosa no futebol brasileiro, que é o escândalo, a reclamação do atleta. Mas tem um sintoma nesse lance. Olha para Shed depois que ele chuta. Já vai direto agora. Escanteio, né? É isso. Que tá de frente, hein? Que tá muito ele sai pro escanteio. Ele tá buscando o gol. Ele não faz sequer menção de reclamar. Ele não faz o gesto natural do atacante hoje. De levantar o braço, fazer um escândalo. É isso. A querer induzir o juiz a marcar pênalti. Realmente não tem. Mas um erro muito grave, muito grave. Vai buscar. Porque no campo de jogo ainda você pode ter uma interpretação. Se ele tivesse sido marcado em campo, como numa interpretação rápida, sem perceber a posição do braço do jogador, ainda passaria, você teria o VAR para corrigir. Mas no VAR, chamar para um lance como esse, e a responsabilidade é tanto do Gilberto Castro Júnior, que era o VAR, também do Lucas Casagrande, que tem que chegar lá no monitor, e quando ele chega no monitor, ele passa a ser o VAR. Sim. Ele tem que pedir todos os ângulos e a decisão final é dele. Portanto, é um erro gravíssimo de toda a equipe. Cada lance desse tipo poderia servir já de exemplo. Isso aí vai virar um critério. Isso vai ser pênalti, é pênalti, ou isso não vai ser pênalti e não é para ser pênalti. Não deveria ser. Poderia, às vezes, a própria CBF também criar alguma coisa que vincule, para não parecer que é a gente aqui, é o PC que está, às vezes, cria uma circular aí que fala assim, pô, isso aqui vai ser, isso aqui não, porque cada jogo ele te traz situações que a gente pode crescer. Vamos ver se a CBF reconhece o erro, né? Porque tem feito isso, tem reavaliado os lances. É isso, né? Tem um comitê de especialistas internacional que faz um relatório a cada rodada, que inclusive faz tempo que a CBF não publica. No começo do campeonato estava publicando todas terça-feira e atualmente esse relatório anda desaparecido. Era secreto. Anda desaparecido, divulgou um relatório esses dias. Aí cai tudo na conta do PC. O PC é ocupado. É isso, divulgou um relatório aí que de acordo com esse comitê de especialistas, o nível de acerto da arbitragem era gigantesco. Que assim, eu acho que eles vivem, inclusive, num mundo paralelo, né? Porque não é o que a gente mostra aqui a cada rodada, a cada semana aqui, não é o que a gente mostra, mas esse é um lance sim para a gente esperar uma avaliação, tanto da comissão de arbitragem, como também do Comitê de Especialistas Internacional, porque não tem absolutamente nada que possa defender a marcação desse pênalti. Rapaziada, então tá aí, esse foi o vídeo que a gente trouxe aí, reagimos junto, espero que você tenham gostado, né, uma análise aí bem completa, muito boa
vídeo separado aqui, um corte muito bom para a gente estar reagindo e tirando as nossas conclusões aí dessa próxima rodada. Vim aproveitar para passar aqui, trazer para a gente também estar analisando a tabela, como ela tá antes de começar a 27ª rodada aí do campeonato. Flamengo tá com 55 pontos, o Palmeiras vem atrás com 52, porém o Palmeiras tem um jogo a menos. Esse jogo aí vai ser disputado no próximo sábado, contra o Juventude, né? Antes ele tem esse duelo importante contra o São Paulo. Se ganhar, cola no Flamengo, e aí se ganhar o próximo jogo, talvez passe aí, acho que por critérios de desempate. Temos o Cruzeiro ali na terceira posição com 51 pontos, brigando por fora. Não pela quantidade de pontos, né? Porque ele tá ali colado nos pontos, porém ele tem 2 jogos a mais que o Palmeiras e 1 a mais que o Flamengo. Então por isso a gente diz que ele tá correndo por fora, mas é o único time ali do G4 capaz aí de ameaçar esse título que vai ficar entre o Flamengo e o Palmeiras. Botafogo fechando o G4 com 43 pontos ali, a mesma quantidade de pontos do Mirassol, que também tem 43 pontos. Mirassol também tem um jogo a menos relacionado ao Botafogo, né? Tem que ficar de olho nessa tabela que tá bem confusa, número de jogos. Fechando o G6, o Bahia fechando o G6 ali com 40 pontos. E lá embaixo, Vitória 25, Juventude 23, Fortaleza 21 e Sport Lanterninha 15 pontos. Rapaziada, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Já que gostaram, ficaram até o final, dê o like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo. Valeu!